Você provavelmente sabe tudo sobre a vida que ainda não viveu. Deixa eu te contar uma coisa. Certa vez eu passei 3 semanas lendo sobre luto, antes de visitar um amigo que tinha perdido o pai. Eu queria chegar preparado, sabe? Queria dizer a coisa certa. Quando cheguei, ele abriu a porta. E eu não soube dizer absolutamente nada. Todo o conhecimento que eu tinha acumulado evaporou. No momento em que o mundo real apareceu na minha frente, ele simplesmente evaporou. E aí eu percebi que existe uma diferença enorme entre saber sobre algo e saber de verdade. Uma diferença que a maioria de nós nunca para pensar, mas que está destruindo silenciosamente a nossa capacidade de viver. É sobre isso que eu quero falar hoje. Em 1837, um cara chamado Emerson foi convidado para falar em Harvard. Ele podia ter elogiado a academia, falado bem do sistema, mas não. Ele olhou para aquelas pessoas e disse mais ou menos o seguinte: vocês criaram um jogo que só faz sentido para quem está dentro dele. Um mundo onde o valor de uma ideia é medido pela quantidade de outras ideias que ela cita. Onde o pensamento virou uma moeda que só circula entre iniciados. O filósofo Daniel Dennett descreveu isso depois como partidas de xadrez elaboradíssimas, com regras complexas, jogadores habilidosos, partidas fascinantes, mas jogadas numa sala fechada, sem nenhuma janela. O problema não é o xadrez. O problema é esquecer que existe um mundo lá fora. Mas aqui está a parte que Emerson não podia prever. Esse jogo saiu das universidades e entrou no seu bolso. Você assiste a um documentário sobre a Amazônia e sente que sabe sobre a Amazônia. Você lê 5 artigos sobre criação de filhos e começa a dar conselho para pais. Você segue 10 perfis de culinária e acha que entende de gastronomia. Olha, não estou dizendo que isso é burrice. Estou dizendo que é uma armadilha muito bem disfarçada de inteligência. Emerson tinha uma imagem forte para descrever isso. Ele dizia que o ser humano havia se partido em pedaços, cada um especialista demais na sua função, cada um esquecido de que faz parte de algo maior. Mas hoje existe uma fragmentação nova e mais perigosa. Não somos só especialistas demais nas nossas profissões, somos consumidores demais de ideias que não são nossas. A gente repete argumento de podcast, compartilha análise de newsletter, defende posição que absorveu passivamente, sem nunca ter chegado até ela pelo próprio caminho. Emerson chamava de homem pensante, aquele que se recusa a ser papagaio de ideia alheia. Esse homem não é necessariamente mais culto, mas ele passou pelo risco de ter uma opinião própria, tocou o mundo com as próprias mãos, errou com o próprio juízo. E por isso tem algo que nenhum curso online vende: uma relação honesta com o que sabe e com o que não sabe. Então, por que é tão difícil sair dessa sala fechada? Emerson tinha uma resposta simples: medo. Não o medo óbvio, não o medo do leão. Um medo mais sutil. O medo de parecer ingênuo, o medo de tentar e errar na frente de alguém, o medo de se comprometer com uma experiência real quando você ainda pode ficar confortavelmente aprendendo sobre ela. Tem gente que lê sobre viagem há anos e nunca viaja, que estuda relacionamento e nunca se permite ser vulnerável, que assiste a vídeos sobre como começar um negócio, enquanto o negócio continua sendo só um arquivo de notas no celular. A preparação infinita é uma forma de fuga. O conhecimento, nesses casos, não está te preparando para a vida, está te protegendo dela. Agora eu preciso ser cuidadoso aqui, porque é fácil escorregar num anti-intelectualismo fácil. Emerson não era contra os livros, ele os amava.
Eu também os amo. O que ele questionava era a postura, tratar o texto como destino final em vez de mapa para chegar a algum lugar. E aí está o ponto central de tudo isso. Um mapa não é o território. Você pode memorizar cada detalhe de um mapa da floresta, mas a floresta vai te surpreender de jeitos que o mapa nunca previu. O cheiro da terra depois da chuva, o som dos galhos sob os seus pés, a sensação de estar perdido e continuar andando mesmo assim. Essas coisas só existem na floresta, não no mapa. Quando você faz algo, quando você erra, ajusta, sente o custo real de uma decisão, você passa a entender esse algo de um jeito diferente. Não é mais informação, é sabedoria. E a diferença entre as duas não está na quantidade, está no corpo. A internet nos deu acesso a montanhas, fotos de montanhas, vídeos de montanhas, coordenadas GPS, reviews de trilha, documentários sobre cume. Mas existe algo que nenhuma tela vai te dar: o cansaço nos joelhos quando você está subindo, o vento no rosto quando chega lá em cima, a sensação de que você chegou até aqui com o seu próprio esforço. Isso é o que Emerson chamava de sublime. Não é o espetáculo, é a presença. Eu não estou pregando que você abandone as telas e vá viver numa cabana. Estou perguntando algo muito mais simples. Quando foi a última vez que você fez algo sem documentar? Pensa nisso. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o outro lado disso. O que acontece quando você finalmente sai do mapa. E por que a maioria das pessoas volta correndo para ele.